Olá a todos e a todas! Estou aqui mais uma vez em live ao vivo com vocês e hoje nós vamos receber a Bianca, que eu cometi um furo apresentando nos stories como antropóloga e na verdade ela é comunicadora e de comunicação social, pelo que eu. Será que eu tô furando de novo, gente? Quando a Bianca chegar, ela vai colocar a gente aqui. Bianca chegou, colocar a gente a par. Ela. E nós vamos falar um pouco hoje sobre consumo na maternidade, da maternidade. Oi, Bianca. Olá, tudo bem? A Boa gente acabou de noite. fazer um teste. Boa noite. Nós fizemos um teste, gente, e aí a gente saiu do teste porque estava entrando gente. E quando a gente saiu do teste, a gente ficou conversando em off quase que até agora. Foi mesmo. Rendeu já. Ai, ai. Eu não tô nem conseguindo dizer oi para todo mundo que tá entrando, gente. Queria. Andressa entrou ali. Tudo bom, Andressa? Então, Bianca, conta pra gente um pouco a respeito dessa tua pesquisa, de quais foram os teus fatores motivantes para ela, né? Qual era o teu objeto, o que você estava procurando encontrar quando você começou a fazer essa pesquisa sobre consumo. Então vamos lá. Oi, Bruna. Bruna tá aqui dizendo que saudade, saudade de você também, querida. Olha só, vamos lá. Então, é a primeira oportunidade que eu estou tendo de compartilhar os resultados da pesquisa aqui do doutorado com o público fora da academia, né? Eu estou recém-doutora, então é um presente que a Case está me dando aqui, poder compartilhar com pessoas interessadas e interessantes, né? Essa minha pesquisa que foi tão cara, que me foi tão querida, assim. O elemento motivador foi meu filho, como muitas de vocês que estão aqui, provavelmente também, os elementos motivadores, né, foi a Da minha vida, gestação, né? a minha maternidade, em 2014, né, do Rafa, que tem 6 anos hoje. É, e eu tava ali decidindo o que ia pesquisar no doutorado, e me veio, né, esse estranhamento de pesquisador, né, de entender esse processo de consumo na gestação. Uma coisa que eu estava explicando para a Casey, que não foi objeto da minha pesquisa, a maternidade. E aí pode gerar um estranhamento, tipo, mas foi gestação, foi gravidez e não foi maternidade? Isso a priori tinha sido uma decisão minha, porque tem muitos estudos já sobre maternidade. Então eu quis criar uma pesquisa que de fato trouxesse para a academia algo mais inédito, né, que é um compromisso que a gente assume no doutorado, né, digamos assim. E a gravidez e consumo, essa relação, ela não estava de fato estudada, pelo menos de forma exaustiva, digamos assim, no campo ao qual eu pertenço, que é a comunicação, né? Eu sou publicitária de formação, Pois é, eu depois estava tentando desfazer esse mal entendido aqui e não consegui. Chegou na hora, eu esqueci a sua formação. sem problema, Case. Sou publicitária de Oh, formação, fiz comunicação social na UF e trabalho com marketing, sou consultora em marketing, né, e comunicação. E sou acadêmica, né, sou pesquisadora na área em que tem um encontro em antropologia e comunicação. Então, eu não sou formada em antropologia, eu não sou antropóloga, né? Por isso eu tinha pedido para Casey fazer essa ressalva, né? Até porque meus orientadores são antropólogos de renome, né? O Everardo Rocha, o José Carlos Rodrigues, né? A Elaine Jacobi, que é uma querida amiga em comum aqui nossa, é uma antropóloga também de muito renome. Eu falei, em respeito, né, a todos eles, de forma alguma eu posso me colocar dessa maneira, porque de fato eu não sou, mas sou uma eu ainda comentei pesquisadora da isso com a área. Elaine hoje. Oi? Eu comentei, Elaine, dei bola fora. Elaine, dei bola muito fora. Sem problema algum, sem problema algum. Mas o meu interesse de pesquisa se Mas é dá culpa, ó, justamente minha nesse culpa. encontro. Fui eu. O meu interesse de pesquisa se dá justamente nesse encontro entre a antropologia e a comunicação. E aí surge, então, o interesse na pesquisa de gravidez e gestação muito por conta desse tem que, o que se deve ou não ter
fazer, né, na gravidez. Então, essas quase imposições sociais. Oi, Júlia, oi, Thaís. Tem informante minha aqui, hein? Só digo isso. Tem informante de pesquisa minha por aqui. Mas Que ótimo. essas quase imposições, essa pedagogia da gestação, de consumo na gestação, é que me chamou a atenção. E isso que motivou aí a minha ida a campo. Não sei se você quer fazer alguma pergunta mais específica, mas acho que de abertura é isso. Eu também acho que é por aí mesmo. A pegada para situar o pessoal, né, para entender bem o que a gente está falando aqui. Como eu te falei, você perguntou se a gente tinha muitas coisas na caixinha, né, e tal. E, na verdade, a grande dúvida é, vocês vão dizer o que a gente deve comprar? Uhum. Não. Então, por causa desse deve, né? Esse deve muito entre aspas, é que surgiu o meu tema de pesquisa, né? Quem dita esse deve, quem dita que tem que ter, né? O título da minha tese foi o quarto tem que ter tema, né? Por uma pedagogia na e da gestação, né? Essa frase foi de uma informante minha. Que ela, ao narrar para a mãe que estava, né, ao contar para a mãe que estava grávida, ela mora no Rio e a mãe é da Bahia, e ligou para a mãe para contar que estava grávida. E uma das primeiras coisas que ela ouviu da mãe foi justamente: e aí, já escolheu o tema do quarto? E ela falou: oxe, e quarto tem que ter tema? Então isso ficou na minha cabeça, martelando, né? O tema estava se configurando, a pesquisa estava se configurando ainda na minha mente. Oi, Flavinha, oi, Patrícia, tá chegando um monte de gente querida aqui. E isso ficou martelando na minha mente, quem diz que tem que ter, né? E aí, por onde eu fui andando para poder descobrir esses devs ou tem que ter? Né? Eu tanto analisei posts em rede social, monitorei algumas hashtags relativas à gestação, à gravidez, né, gestante. Monitorei algumas hashtags ao longo de pelo menos 3 anos aí de pesquisa, né? São 4 anos de doutorado, mas foram os 3 anos de monitoramento. Não analisei em profundidade grupos do Facebook, comunidades, grupos de gestantes do Facebook, mas mapeei algumas comunidades e olhei, fiz um olhar por cima ali de algumas conversas a partir das mesmas recortes que eu vi no Instagram. Analisei também a Pais e Filhos, que é a publicação especializada, né, em maternidade no Brasil mais antiga. Ela é publicada desde 68. Então, por isso a escolha dessa publicação. Mas foram poucas revistas, foi pelo menos um exemplar por década, porque a gente estava no meio da pandemia. Pesquisa já é difícil, galera. No meio da pandemia, um pouquinho mais, né? Porque você fica sem acesso à Biblioteca Nacional, você fica sem acesso aos acervos, enfim. Mas eu tive a generosidade do dono da marca no Brasil hoje em dia, né, que eu consegui contato, e ele me mandou alguns exemplares, inclusive o primeiro exemplar histórico da revista no Brasil, e eu consegui fazer algumas análises do que aparecia de objetos, de bens de consumo, de itens de consumo ao longo da história na revista. E a gente vê que só em meados da década de 90 e início de 2000 é que começa a aparecer essa narrativa do tem que ter, do deve em relação a consumo, tá? Então, antes era uma pedagogia quase médica, né? Era o saber médico que imperava na gestação, né? Não que hoje não impere, mas é quase que como se tivesse havendo uma substituição. É uma categoria... Para mim, eu vejo como, assim, hoje, né, o que eu enxergo com as pessoas com as quais eu tenho contato, eu trabalho com mães, né, e de todas de crianças e adolescentes de todas as idades, o que eu enxergo muito, na verdade, é um tripé. É um tripé de consumo de informação. De informação. É essa orientação para o consumo, fetiche de mercadoria, desejo, o que eu vou comprar, o que eu preciso comprar, o que eu devo comprar, o que não pode faltar, né? Num outro ponto do tripé, essa questão médica, que aí que já começa na gestação, como é que tem que ser o meu pré-natal, como é que tem que ser o acompanhamento, que tipo de profissional, vou ter ou não vou ter doula, o parto vai ser humanizado ou não, a maternidade vai ser em casa de parto. Então, é essa coisa da saúde que se estende depois para a saúde do filho, medicalização ou não, homeopatia, alopatia,
isso tudo acaba vou trabalhar com florais, com óleos essenciais, né? Então, saúde é o segundo tripé. E o terceiro tripé, que é o tripé que eu trabalho, que é a orientação de educação, seja ela acadêmica ou familiar, né? Tanto os conteúdos escolares quanto a orientação da linha de uma educação respeitosa, da comunicação não violenta. Então, são os 3 grandes consumos de conteúdo da maternidade e que antecedem a maternidade. Coisa de louco, você está falando de consumo de maternidade, tem uma coisa que eu acho que não deve ter aparecido para ti, porque eu não tenho muita concorrência. Eu faço, da minha mentoria, eu tenho muita gente que vem me procurar durante a gestação, para fazer o plano de voo da educação do filho que ainda não nasceu. É perfeito o seu ponto, Casey, porque o que eu notei, né? Tudo que você falou e que você categorizou desses 3 pilares é como se fosse uma lista, né? Um checklist, né? É o checklist do bebê. E a gente estava conversando um pouquinho dos bastidores antes de a gente entrar, né? Sobre a figura, né? E o papel da baby planner, né? Eu identifiquei, na minha gestação, como grávida e como mãe, eu não sabia que existia esse serviço. Não identifiquei em 2014 esse serviço, enfim, não sei se usaria ou não, mas não estava no meu radar. No campo de pesquisa que esse serviço, no campo de pesquisa esse serviço surgiu de uma das minhas informantes, de uma das entrevistadas. E eu falei, tá, me explica mais sobre isso, né? E aí não é apenas a pessoa que de fato vai fazer, vai te ajudar ou te apoiar na compra de um enxoval no exterior, por exemplo, né? Existem uma série de pacotes de serviços, eu trabalho com marketing, então isso me impactou bastante, né? Uma série de pacotes de serviços, onde o seu... eu falei que é como se o bebê de fato fosse um projeto, né? Eu trabalho em empresa, então é uma gestão do projeto bebê, né? É alguém que faz faz PMI, né? Como a gente fala no mercado, né? Fez um PMI em gestão de bebê, né? Então, que quando você tem que fazer tal exame, essa é a melhor hora para fazer o seu book de gestante, ou essa é a melhor hora para fazer a sua ultra 3D, porque o bebê vai estar melhor formado para... Enfim, então é alguém que de fato planeja. E aí eu fiz uma analogia na minha tese, é como se fosse a cerimonialista do nascimento, né? A baby planner, esse papel, né? E aí pode ser um papel assumido pela prestadora de serviço, né? Pelo especialista, ou pela própria gestante, né? Como é no casamento. A noiva pode contratar uma cerimonialista, bem como ela também pode ser a grande organizadora do casamento, né? Daquele ritual, né? Que marca ali um momento de vida, assim como o nascimento também vai marcar o momento da vida, tanto do bebê quanto da gestante, né? Esse é o ponto. E talvez, um ponto que a Casey colocou também, a questão da educação não tenha necessariamente surgido alguém que faz uma consulta, vamos dizer assim, como especialista sobre educação, ainda grávida, né? Porque eu acho que talvez seja de fato alguma coisa muito recente, mas eu acho que em breve, assim como o Baby Planner, se eu voltasse para campo, isso logo passaria a ser falado, né? É um item que vai passar a entrar na lista. Até porque o que eu identifiquei na minha pesquisa também de campo é que há mulheres que vivem o consumo da gestação tudo que aquelas mulheres puderam usufruir de serviços, informações, ideias e experiências durante a gestação, algumas dessas mulheres o farão, né? Outras têm o seu consumo na gestação atravessado já pelo pensamento da maternidade. Tudo que ela consome, que ela faz pensando naquele bebê já nascido, vamos dizer assim. Mas todas elas, de certa maneira, né, pelo grupo que eu pesquisei, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui é do grupo que eu observei, né? Um grupo de um recorte socioeconômico ABC, né, por aí, mais AB, alguns recortes C no sentido até de ter uma comparação, um contraponto, tá? Não investiguei camada popular, especificamente como a Elaine, por exemplo, é super especialista, é até importante falar esse recorte também para vocês, mas o que eu notei
é que todas, de certa maneira, têm um bebê imaginado. Seja o bebê imaginado, né? O filho imaginado, né? Já nascido, ou curtindo aquele bebê imaginado mediado por imagens de ultrassonografia, mediado por informações, né? É um bebê mediado, né? É um bebê mediado e mediatizado, né? Que são dois termos que eu uso na minha pesquisa bastante. Mediado pelo consumo, né? Mediado por essas experiências de consumo ou pelo bem em si consumido, e mediatizado porque esse bebê é transmitido. Não sei se vocês lembram daquele filme do Show do Truman, né? Eu faço uma analogia Sim, que a gente tem uma sociedade, talvez, cada vez mais de pequenos Trumans, né? Eles são transmitidos, né? sim, Desde o momento em que se sabe da concepção. No caso das tentantes, eles são transmitidos até como intenção, né? antes, Então, antes, né? antes de serem de fato concebidos, eles já estão sendo transmitidos e mediatizados como intenção de ser. Eles nem ainda estão ali, né? Então, é um bebê mediado pelo consumo e mediatizado, né? E isso é algo que eu trago na minha tese também. Muito bom. E sabe, assim, eu não sei se vai fazer sentido, porque, na verdade, eu não tive o rigor científico de observação, né? Eu não estava observando isso, que eu vou Claro. dizer para você com o teu olhar. Mas, assim, eu confirmo tudo que você falou do consumo dentro daquilo que eu observo, né? Eu trabalho com famílias há muitos anos já. E Uhum, desde quando eu era professora, dentro de sala de aula, até o momento que eu comecei a, de fato, fazer esse tipo de orientação profissionalmente, como uma carreira, eu comecei a fazer essa orientação tem em torno de 15 anos, mais ou menos. E uhum. assim, eu vi a transformação do consumo da gravidez. E foi muito interessante, porque exatamente era mais ou menos como se fosse assim. Lá no começo, quando eu comecei, né, e eu estava longe de ser mãe, meu filho tem 4 anos, né? Então eu observava isso muito de fora, eu observava como Uhum, pedagoga, psicopedagoga, como profissional uhum, da uhum, educação, né? Então, e eu sou professora de educação especial também, eu sou especialista em educação especial, então eu comecei, na verdade, os meus primeiros casos foram dentro da educação especial. E aí uhum. as pessoas ressaltavam muito essa questão da gestação, da espera, isso surgia muito nas minhas anamneses, porque tem um luto, né? Tem uma quebra Claro, de expectativa, claro. né? Tem uma realidade e uma expectativa diferenciadas. E aí essa quebra de expectativa fazia com que as pessoas remontassem a gestação na anamnese. Uhum, uhum, Então eu tenho uhum, muito relato de anamnese dessa época, da uhum, gestação dessa época. E aí, assim, é uma coisa muito interessante porque você vê que as pessoas faziam o enxoval do bebê ou compravam as coisas do bebê, era uma coisa muito espontânea. Então era assim, você ia para a loja, né? E você chegava na loja e aí tinha um macaquinho lindo na loja, mas ele uhum, era o único macaquinho lindo, o resto tudo da loja que tinha de macaco não era legal. E aí, uhum, mas a girafa daquele lençol estava bonita também, e aquela almofada de leão estava bonita também, e você saía de lá com o quarto de safari, vamos dizer assim, uhum, montado uhum, porque rolou, né? Ou então você chegava na loja e aquele jogo de berço de florzinha estava incrível e o quarto da sua filha ia ser de florzinha. uhum, Era uma uhum, coisa muito, uhum, falando de classe média, né? uhum, Era uma coisa muito que acontecia. uhum, Quando você uhum, ia até a loja, você via o que tinha e isso acontecia, né? uhum, E agora, eu não sei se é por questão de intervenção da mídia, se é por questão de antecipação que a internet dá para a gente também, porque a gente consegue visitar as lojas pela internet e ver tudo, coisa que uhum, uma grávida não fazia antes. Ir a 50 uhum, lojas, você consegue, em menos de uhum, meia hora, ir a uhum, 50 lojas no seu celular, né? uhum, E falar, não, eu não gosto do estilo dessa loja, não, essa loja aqui tem uma... O apelo visual dessa loja é horrível, não... Ah, essa loja aqui tem coisas interessantes, salva em link para mais tarde. No grupo de WhatsApp que estou só eu e meu marido. uhum, uhum, Então, assim, uhum. você vê isso acontecendo e não tinha isso, né? E aí É, você via uma classe A que tem um consumo mais direcionado, que de repente
contratava um arquiteto para idealizar aquele quarto, e aquele quarto Sim. vinha temático. Sim. Ou uma classe C que ou recebia alguma coisa de herança de um primo, de doação de uma patroa, ou juntava um dinheirinho ali suado para comprar alguma coisa e que muitas vezes não casava, que não tinha isso. Hoje em dia, né, você vê uma glamorização do tema, e assim, eu não estou de maneira alguma Aham. julgando. Eu estou no quarto do meu filho, eu tenho Aham. aqui a banda preferida dele, na música, no clipe preferido dele, da banda, que eu fiz em feltro, inclusive com o Aham. aniversário dele de 3 anos, Aham. e que Aham. veio parar na parede do quarto dele. Então, assim, eu não estou indo contra, gente. Isso não é um juízo de valor, mas é só para mostrar como é que tem uma transformação, né? Não, mas olha que interessante você traz. Acho que a Andressa está comentando aqui que foi assim com a florzinha do quarto da filha dela. Apesar do tema ser estrela, ela se encantou. A Bruna está comentando que hoje é tudo muito gourmet. Então, vou trazer a fala da Casey, que essa sua fala da prática, da interação com as famílias, que marca aí 14, 15 anos, é exatamente, e não é coincidência, né? É isso que surge as redes sociais. O Facebook ele tem 14, 15 anos no Brasil, né? Então, de fato, né, cada um de nós se torna passível de ser mídia. Né? A gente mediatiza as nossas experiências, a gente compartilha as nossas experiências. E nessas experiências também, as experiências também querem ser consumidas, ou as pessoas também querem vivenciar aquele parto narrado, porque não tem as narrativas de parto? Né? Nas redes sociais. Relato Então de você lê e você parto. fala assim, nossa, eu queria muito, relatos de parto, né? Eu queria muito que o meu parto fosse exatamente igual. E aí não precisa nem ser uma famosa, tá? Não precisa ser uma celebridade. Não, Você faz o seu não. patchwork de parto na sua cabeça, né? E aí, se há qualquer coisa diferente daquela vivência, da experiência do relato que você sonhou em ter no seu parto, toda a magia se quebra, né? O Everardo Rocha, que foi meu orientador de mestrado, e é um antropólogo que trabalha essa compreensão sobre o lugar da magia, né, do sagrado na sociedade moderna contemporânea. Ele fala que o lugar do sagrado e da magia está no consumo hoje, né? Gente, e consumo aqui, quando eu falo, não é consumismo, tá? É consumo aquilo que Não, no qualquer consumo mesmo, sociedade né? humana Aquilo que você faz, elege tá? levar para si, né? Não é o excesso, não é consumismo, né? Por isso que, de fato, aqui não há juízo de valor. É consumo, ato de consumir, Não tem valor. necessitar de coisas, né? Enfim. E aí, só que hoje os objetos de consumo são vários outros. Não são só os bens, não é só a natureza, enfim, são vários outros. Inclusive as experiências mediatizadas, tá? Então, o lugar da magia, né, tá no consumo. O lugar da magia está no consumo. E o outro estudioso do consumo, que é o Colin Campbell, ele fala que às vezes a nossa fruição da experiência, que ele chama de daydreaming, né? A fruição da experiência às vezes é mais prazerosa do que a experiência em si. Então, eu ler aquele relato, imaginar eu parindo daquela maneira, às vezes é mais prazeroso e gera mais frustração na realidade, no parto de fato, porque não foi na maternidade com o céu estrelado lá da Promater, que eu estava lá no meu campo de pesquisa, que eu vi num relato, queria tanto ter o parto com aquele céu estrelado e parará, parará. Então, eu consumo tanto essa experiência previamente, antecipadamente, que a experiência em si passa a ter outro valor. Não é que ela deixa de ter valor, mas ela gera mais frustrações. A possibilidade do imaginado, né, e do real serem diferentes aumenta. Porque eu já estou vivendo aquele consumo daquele parto antes de Aí fato esse é o dele ponto. existir. É isso. É isso. Para mim, esse é o grande ponto. Porque o que acontece? Toda idealização será frustrada. Uhum. Não tem Uhum. como fugir disso. Porque é muito difícil. Se eu, nesse momento agora, idealizar a minha rota daqui até a cozinha da minha casa, para encher novamente a garrafinha de água, porque se ela estiver vazia, Uhum. não será como eu imaginei, não será. Não existe como ser Uhum. exatamente como.
eu vou tropeçar num lugar que eu não imaginei, o meu filho vai me Aham. chamar no meio do caminho que eu não contabilizei, vai faltar luz, vai faltar energia elétrica, vai ficar escuro, alguma coisa, vai passar um mosquito na minha frente, alguma coisa vai acontecer que não foi idealizada. Não tem como, a Uhum. gente não consegue nenhuma rota curta daqui do quarto do meu filho até a cozinha para encher a garrafa de água, Uhum. se for idealizada, não será contemplada na sua totalidade. É. Então, quando a gente pensa numa coisa complexa como parto, né? E se a Uhum. gente parar para Uhum. pensar, eu não sei, eu acredito que nós estamos falando entre mães aqui, né? Porque eu não vi nenhum pai entrar. Novidade, né? Tão raro o pai, mas eu ainda não vi nenhum pai entrar. Mas nós estamos entre mães aqui. Eu acredito que todo mundo aqui, independente de ter ou não consumido esse conteúdo na internet, idealizou o parto. Sim, sim, sim. Ou, Só que o ou o cardápio, nascimento do filho, né, que o que foi por acontece hoje é que cesárea, idealizou o nascimento. o que acontece hoje é que o cardápio Não de tem opções, digamos como! assim, está mais extenso, né? E aí a probabilidade, talvez, de frustrações e tudo mais aumenta também. Esse é o ponto, né? Porque o Nunca cardápio está será maior. aquilo. Nunca. E mesmo que o cardápio, ele tá maior, mas ele está polarizado. Uhum, Né? Ele é bem polarizado. Então você tem o parto normal e o nascimento via cesárea. uhum. É uma polarização que gera briga, que gera confusão. E Sim, até a hashtag menos mãe, né? O pessoal dizendo que é menos mãe isso, menos mãe aquilo. O pessoal fala sempre menos mãe, né? E é por aí mesmo. Então tem lá a hashtagzinha menos mãe para dizer quem teve de um jeito ou de outro. E aí, depois que a criança, que você define se a criança vai virar de parto natural ou se ela virar de cesárea, você tem outras polarizações. sim, sim, E sim, são sim. Quando eu polarizações, são falo, times militantes por. é, quando eu falo cardápio, eu estou falando até o cardápio desses relatos, né? O máximo de relato ao qual você tinha acesso, né, de partos, vamos dizer assim, né? Até o advento das redes sociais e tudo mais, era da sua rede de apoio, das mulheres da sua Suas família, amigas. amigas próximas, né? Hoje, isso está mediatizado, né? E aí parto é um dos elementos, digamos assim, né? Só Parto é porque a um gente dos falou. elementos de Entrou um consumo. homem. O Ricardo entrou. Entrou Ricardo. Eu não dei oi para um monte Bem-vindo, de gente Ricardo. querida aqui, gente. Sintam-se todos abraçados aqui, mas é que eu me perdi aqui nos comentários. Mas entrou a Ju também, entrou um monte de gente querida Também aqui. não vi. Né? O parto, ele é um dos elementos desse checklist de consumo, esse é o ponto, né? Outra coisa que a gente viu também bastante, eu vi bastante no campo também, é o quarto, né? E aí você citou o quarto do seu filho, né? A minha pesquisa, ela foi até os quartos do bebê, então eu acompanhei o bebê em gestação, digamos assim, e o quarto também sendo gestado, tá? E aí algumas informantes me mandaram fotos do quarto pronto, porque quando eu fui à casa dessa gestante, né, o quarto ainda estava em construção, né? Outros mandaram vídeo, eu fui acompanhando de maneiras diferenciadas para cada informante, né? Mas, de fato, né, o quarto ele ajuda a construir essa subjetividade tanto da mãe quanto do bebê. Né? Com Há certeza. relatos de informantes minhas que já imaginavam o filho ali correndo, né? Por exemplo, já crescido, né? Há outros relatos que imaginavam, não conseguiam talvez nem imaginar o filho ali. Primeiro estavam preparando de fato os cenários. Não tem certo e errado em nenhuma dessas formas. São formas diferentes de Não, vivenciar o não. consumo na gestação, né? Agora, de fato, todos são de fato cenários da vida, né? É como se a vida de fato fosse instagramável. Mas não tinha Sim. decoração no quarto antes? Do jeito que você está falando, parece que não tinha decoração antes. Não é que não tinha, né? O Tinha. consumo intensifica-se na centralidade na nossa sociedade e no acompanhamento que você tem na leitura especializada de família, como Pais e Filhos, por exemplo, você vê essa centralidade aumentando. Então, por exemplo, sessão de compras na revista Pais e Filhos, até um determinado momento lá das edições, era mínima, se é que existia. Tá? Depois de um determinado momento, como eu falei, metade da década de 90, início dos anos 2000, e aí começa a se falar de fato em enxoval, né? Antes fala, ó, a Bíblia do bebê, né? Aquela a vida do bebê do Delamare,
que é um famoso livro, né, que guiou muitas mães nossas aqui. A minha mãe provavelmente leu A Vida do Bebê, né? Então, lá, Enxoval ocupava de um livro, eu tenho ele é dessa grossura, né, que eu dei uma folheada para estudar para tese também. Ocupava, Enxoval tinha uma página e meia, 2 páginas e meia, de um book deste tamanho. Não era uma centralidade, né? Esse é o ponto. Quarto, como a Casey falou, você tinha as famílias de elite, de fato, que faziam suas decorações, ou chamavam o arquiteto para o melhor arranjo, né? Isso pode não ser novo, mas a tematização dos quartos, que hoje, por um processo de diferenciação, de distinção de classes, já está mudando, porque quem compra o tema pronto, num discurso mais de elite, não teria, digamos assim, um elemento de distinção. O que as vozes de elite que eu ouvi me disseram, né? Me disseram mesmo sem perceber ter dito, né? Aí a minha interpretação de pesquisadora, né? Que você faz como se fosse um grande patchwork, você pega referências nas redes sociais, e você faz o seu jeito, do seu jeito. Isso é o que é um elemento de distinção hoje. Você fazer o quarto do seu filho único, como é único o seu próprio filho, né? Então perceba que é quase um parto do quarto também, tá? Então eu classifiquei como... Tem um fetiche nisso. Tem um fetiche nisso que é uma coisa de maluco. Porque é muito engraçado. E isso é uma coisa que eu comecei a fazer, te contar. Eu faço isso assim, de bobeira. Por que eu sento aqui e isso tá atrás de mim? Isso é muito engraçado. Isso tá atrás de mim porque é o único lugar possível para gravar no quarto do meu filho. Porque ali à direita, naquela parede, fica a escrivaninha dele com os livros e tralalá, que é onde ele estuda, onde a gente trabalha, e do lado tem uma estante, né? Onde estão as coisas dele. A parede aqui em frente, eu tô sentada na cama dele. A parede aqui em frente é o guarda-roupa dele. E a parede aqui da esquerda ainda é a cômoda de quando ele era bebê, que ficava o trocador em cima, e que agora ficam os jogos dele em cima. Sim. Então fica jogos de tabuleiro, a gente joga muito jogo de tabuleiro, quem acompanha o meu perfil sabe. Então os jogos de tabuleiro dele ficam ali em cima. Então o único lugar possível no quarto dele para filmar é na cama. E ele tem esse cortinado de mosquito. Então, o que eu faço? Eu jogo o cortinado de mosquito para lá, que todos nós temos em casa. Ó, tem uma pontinha dele aqui. Eu jogo o cortinado de mosquito para lá e prendo com o travesseiro. E esse daqui é o único lugar possível para filmar no quarto dele. Não é uma escolha de cenário. Né? E às vezes ele ainda aparece um pouquinho mais ali, ó, uns desenhos que ele colocou na parede. E aí, não foi uma escolha, não foi intencional. E foi engraçado porque isso começou a gerar um monte de conversa. E aí que eu fui descobrir isso que você acabou de falar. Que as pessoas dizem, nossa, o quarto do seu filho é muito insider. Porque vocês fizeram uma coisa exclusiva, porque é o que está na onda. Amigas arquitetas, amigas que acompanham os famosos e que está na onda, que é o customizado. A outra parede ali, que é onde eu normalmente faço reels também, é uma parede que ele pintou, eu e ele pintamos com guache, que tem umas listras. Nós dois pintamos com tinta guache. E aí, a parede. Né? E aí as pessoas, ai, que é muito legal isso. Gente, eu nem sabia. Então, não é de fato necessariamente sabido. Às vezes é feito não por cópia, né? Isso não, tá muito não é uma questão. Como eu falei, elas disseram, talvez não tenham nem se dado conta. E é assim, né? Na hora que a gente faz a pesquisa, a gente não está se dando conta de todas as influências na formação da nossa subjetividade moderna contemporânea, de quanto o consumo está influenciando a gente em várias decisões. Eu sou professora da SPM também, e lá nas minhas
nas aulas eu sempre falo, a gente não toma uma decisão de consumo sozinho. Não existe uma decisão de consumo sozinho. Não. Você tem influências das suas experiências pregressas, você tem experiência das experiências, né? Você tem influência das experiências de conhecidos, familiares que comentaram com você sobre a marca, sobre o produto, sobre o serviço. Você tem seu grupo social, né? os aspectos culturais, socioculturais, enfim. Nunca, mesmo você diante de um computador sozinho, você não está tomando decisão sozinha, né? Então essa influência, por vezes, não é nem percebida, né, Casey? E aí eu classifiquei os quartos eu classifiquei o quarto em três tipos, né? O quarto, de fato, sem tema. Duas das minhas informantes, né? Duas ou três das minhas informantes, e percebi isso nas redes sociais também, decidiram por ter um quarto. Um quarto de um espaço funcional, um espaço de dormir e brincar. Um quarto, que não necessariamente precisa ter tema, é um espaço. Então, eu pude identificar essa categorização do quarto sem tema. Tem o quarto com tema, que é o tema, digamos assim, mais pronto, né? É aquele tema de fábrica, digamos assim, tá? E tem o não tema, o quarto não tema, que é aquele que você percebe, óbvio, algum tipo de conversa temática, mas que a mãe se orgulha, né? A gestante, eu não vou nem chamar de mãe ainda, porque eu estudei gestação, né? Algumas se sentiam mães já na gestação, outras não, e isso não foi o meu objeto de estudo, como eu falei. Mas então as gestantes, né, se orgulham de ter tanto concebido o bebê quanto o quarto daquele bebê, quem vai abrigar, aquele cenário que vai abrigar aquela vida, né? Então é um bebê imaginado num cenário imaginado, esse é o ponto, né? E aí algumas gestantes me passaram depois, né, depois do nascimento do bebê, um pouquinho depois de puerpério, enfim, fotos dos quartos já em uso, digamos assim, né? E aí a gente tem, né, o real, né, o imaginado versus o real, né? Aquela cômoda que você entendeu, tão prática e tão que ia te ajudar tanto na performance de mãe, talvez não tenha sido tão boa quanto planejado. E esse elemento da performance, a Júlia, demais, né? A Júlia Salgado, que está aqui, estuda essa questão do culto à performance, né? Ela teve como orientador na UFRJ o João Freire Filho, que estuda essa questão da performance, né? Essa obrigação do desempenho, né? Que temos em várias áreas da nossa vida, e não foi diferente na gestação. O quarto, ele é arrumado para você ter o melhor desempenho na produção do seu bebê, na limpeza do seu bebê, né? A produção da rotina do bebê, né? Organizado para a produção, né? Então é uma lógica interessante de observar também, né? Como a performance também atravessa isso. A performance, inclusive, da mãe da gestante parindo, né? Uma culpabilização, digamos assim, de quem não conseguiu, né? Então é um culto à performance, é preparo do corpo para, né? O meu orientador, ele é especialista em antropologia do corpo, né? O José Carlos Rodrigues. Então, você tem um preparo do corpo para performar bem no parto desejado, né? Seja ele qual for. Então, é bem interessante entender que são essas lógicas do consumo que atravessam várias áreas da nossa vida e não deixariam de atravessar esse momento tão importante que é a gestação, a gravidez, o nascimento, né? Esse é o ponto. Essas foram algumas das minhas descobertas. Com certeza. Nossa, fascinante. Muito gostoso, quero ler. Mas foi muito legal que você trazer essa sua observação de campo, viu? Porque o que eu observei analisando mídia e algumas informantes, você percebeu na interação com as famílias, de fato, né? Sim, sim. E isso que você falou dos quartos, você estava falando da categorização dos quartos, eu estou aqui. Porque muitas vezes as minhas conversas por vídeo com essas famílias se dão nesses quartos e a gente, como eu estou conversando contigo aqui, só que sem tanta gente assistindo, né? Uhum. E os ambientes são esses quartos e muitas vezes essas pessoas têm essa coisa as pessoas querem dividir, né? Porque é uma conquista, aquele espaço, ele é uma construção, né? E assim, tem duas coisas relacionadas ao consumo, que eu acredito, o consumo da gestação, que são da gestação.
tá? Não falando da Uhum. questão da criança, falando da questão da gestação. Tem Uhum. duas coisas no consumo da gestação que eu acredito que, para mim, né, são muito interessantes, que são coisas que eu observo e que são informações importantes para o meu atendimento. Uhum. Que são, uma, é você observar como tudo o que é comprado, de certa maneira, é uma materialização daquele filho Sem dúvida. que ainda não Sem veio. dúvida. Sem dúvida, Então, Casey. Sem dúvida. eu tenho a ultra, eu tenho o sonho, eu tenho a palavra de quem me acompanha, em quem eu confio, né? Médico, da equipe médica, mas eu não tenho o que pôr no meu colo. Então, eu abraço o rolinho que eu comprei para a cama dele. Uhum. Uhum. Isso é a materialização do meu filho. E cada vez que eu coloco um novo objeto de espera, nessa espera junto comigo, para dividir essa espera junto comigo, o meu filho está mais aqui. Sim, Né? Então, inclusive, Casey, isso vem permeado pela quantidade também, tá? Eu na minha tese trago um outro sentido de excesso, não é o excesso do juízo de valor, né? Mas o excesso do que transborda, é um amor que transborda tanto que ele não cabe, né, na gente, né? Enfim, e aí a materialidade, isso não é uma interpretação minha, não. Depois eu até passo a referência, agora eu não me lembro de cabeça, tá? É uma crítica literária que analisa, é um livro que eu encontrei sobre reflexões sobre o excesso. É muito interessante. Depois eu mando para você mandar para sua rede aqui, tá? E ela fala isso, é algo que é tão grande que transborda, né? Não é o excesso de muito, é o excesso de que você exterioriza aquele sentimento, aquela emoção. E aí, quando você fala que o objeto materializa assim a ponto, e também na quantidade, porque relatos de mães e em rede social também que eu vi, de gestantes, né, que disseram assim, nem comprei tanta coisa antes dos 3 meses, porque tem o risco da perda e eu não queria ter muitas coisas caso não vingasse, né? Caso não acontecesse. Então perceba, não é um elemento, né? Não é um elemento que muitos elementos, a dor aumentaria na proporção da quantidade de objetos que eu sim, tivesse que materializasse aquele filho. Isso me chamou a atenção também, né? Não porque é basta um objeto, a proporcional, né? quantidade de objetos aumentaria a dor, né? Parece que o investimento emocional é proporcional ao investimento financeiro e à compra, né? Uhum, Então, uhum, quanto mais preparada emocionalmente você está para aquele momento, mais preparada fisicamente você quer estar. Isso não tem a ver com questão. Muitas mães não estarão com tudo comprado quando o filho nascer por questões de entrave econômico. A gente não está falando disso, a gente está falando de mães que têm a possibilidade de comprar tudo aquilo que desejam, né? uhum. E é muito engraçado. Depois a gente vai conversar, eu vou até te contar a minha história, que é bem divergente disso. Uhum, A minha história é muito cômica, é completamente divergente disso. uhum, Porque, na verdade, depois eu te conto os detalhes dela. uhum. Eu tenho um enxoval desde muito antes de engravidar. Porque Aham. eu fiz uma viagem e as coisas estavam. Eu fui para conhecer um bebê. E aí eu entrei num lugar para comprar coisas para esse bebê, para dar de presente. E aí eu vi que era tudo muito barato. E eu tinha acabado de tomar a decisão de tentar engravidar. Mas ainda não tinham Uhum, saído os meus exames para saber se estava tudo ok uhum, para eu começar a engravidar. E aí uhum, eu uhum, montei praticamente um enchoval, pensando uhum, economicamente. Um uhum, enxoval no uhum, gender, porque eu não estava nem grávida ainda, né? uhum. Sem gênero. E trouxe. E as pessoas diziam assim: você é louca. E se você não engravidar? Eu dizia: gente, se eu não engravidar, eu vou ficar rica. Porque aqui é tudo tão caro. É uma. Ainda. Pena que eu não te conheci antes, Case, para você ser meu informante. Depois a gente vai conversar, que eu vou. Vamos escrever artigos sobre isso. Aqui é tudo Interessantíssima sua tão história. caro, lá é tudo tão barato que se eu não engravidar, eu vou ficar rica, porque eu vou vender isso tudo. Né? Ia montar uma loja online, né, Case? Uma outra coisa que me chamou a atenção também é.
pessoas que se colocavam, né? Algumas informantes que se declaravam, por exemplo, e isso também aconteceu com uma famosa, Cheryl Menezes, naquele programa Além da Conta do GNT. Ela começa o programa com a Ingrid Guimarães falando o seguinte: não, eu sempre fui uma pessoa super controlada, que tem uma listinha e tudo mais, parará, parará. E aí tem um stand que ela entra e compra durante o programa, né? Até eles fizeram aqui em Niterói, na Baby Knit, que eu fiz também, esqueci de falar, que eu fiz uma observação em feiras de gestante. Eu fui à feira do Rio Centro, a Mega, né? E fiz 2 incursões na Baby Knit. E o programa Lei da Conta também foi filmado no Baby Knit, né? E aí tem um stand que ela pega 3 girafas de pelúcia. E a Ingrid fala: gente, mas você não era controlada? Sharon, pelo amor de Deus, agora você me explica por que você quer de 3 girafas. Um pro berço, outro pro carro, outro se ele perder, né, já tem uma reserva. Então, assim, como o consumo, tipo assim, a gente busca... que a criança vai amar a girafa. Como é que a gente busca justificativas, né? Todas nós, todos e todas nós temos justificativas para o consumo, né? Isso, do ponto de vista aí, não tem a ver com a minha tese em si, mas tem como os estudos de marketing, né? A gente tem uma coisa chamada arrependimento comprador, né? Enfim, então a gente tenta o tempo inteiro justificar, né? E justificar para a gente o porquê que a gente tomou aquela decisão de consumo, né? Então, a todo momento você, e isso na gestação não vai ser diferente, você vai tentar buscar justificativas para o porquê daquele consumo, né? E nas feiras, né, uma coisa que ficou também muito clara para mim é, de fato, essa necessidade de pedagogização dos objetos, né? Escolher carrinho é uma ciência, né? E quanto a questão dos objetos grandes, assim, isso quase que invariavelmente, em todos os relatos dos meus informantes, a gente começou pelas coisas grandes. E aí eu perguntava: o que era coisa grande? Era carrinho, era berço, coisas grandes. Então tem uma categoria das coisas grandes, né? Que talvez a gente não tenha, as pessoas nem de fato racionalizem sobre isso, mas quando você olha o todo, meio que quase todo mundo começou pelas coisas grandes, né? Como se fosse alguma coisa equivalente a essa materialização, a quantidade de materialização que você tem que ter do bebê, talvez, tá? Busca-se a justificativa, de fato, né? Pela racionalização econômica e vamos ver o dispêndio das coisas grandes, né? Mas você entende essa relação de subjetividade também, de certa maneira, né? Então tem essa questão das feiras também. Que eu observo, e a outra coisa que eu observo, né? Por um lado é essa questão da materialização, e por outro lado é a questão da preocupação, que isso é muito geracional nosso. É a preocupação com o status de pessoa da família. E assim, quando eu digo geração, eu acho que eu estou sendo até pobre de delimitação. Isso é muito geracional nosso, e isso é muito de recorte de sorte cultural. O que acontece, né, fora da nossa geração, enquanto a criança ainda não é um ser considerado e respeitado no contexto da família. Quando eu digo que a criança antes era desrespeitada, eu não estou dizendo que a criança era abusada, que a criança era... Não é disso que a gente está falando. Eu digo desrespeitada enquanto pessoa. Hoje, que a infância é uma construção social, né, Casey? A infância é uma construção social. Essa é a questão. Exatamente. Então, da mesma maneira que até a Idade Média você não tinha infância, não tinha infância, até a Idade Média eram mini-adultos, né? Inclusive, a educação se dava, na maioria das vezes, para as elites, porque as camadas populares não tinham acesso à educação, em preceptorias coletivas, onde estavam adultos e crianças juntos, coexistindo, né? E falando de Europa, né? E quando a gente fala hoje, no nosso contexto socioeconômico, cultural, a criança, ela passa de um ser que criança não tem querer, criança não tem vontade, criança não tem desejo, criança não se mete nisso, para um discurso de eduque com respeito, use comunicação não violenta, punição não leva a lugar nenhum, premiação também não. A gente precisa trabalhar com causa e consequência,
a gente precisa trabalhar com quantidade de escolhas. Isso que eu estou falando agora, essa última frase que eu vou falar agora, inclusive, assim, chega a ser recorrente. Assim, o dia que eu não falar essa frase, eu acho que eu não vivi o dia. Trabalhe com escolhas controladas. Uhum. Né? Trabalhar com escolhas controladas. Então, você respeitar a individualidade da criança naquele momento de se arrumar para sair. Você tem 3 camisetas na frente da criança e diz assim, olha, com qual dessas você quer ir? E você permitir que a criança opine, que a criança opte, Uhum. que a criança Uhum. eleja, Uhum. e que ela Uhum. saia Uhum. vestida de si mesma. Uhum. 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 E na loja você diz, olha, aquele tênis, aquele tênis, aquele tênis estão dentro do nosso orçamento. Qual deles você quer? Uhum. Uhum. Então Não são é tirar escolhas a autonomia controladas. da Você não entra com a escolha, mas criança. fazer a escolha controlada, né? Uhum. Uhum. Isso, você não entra na loja e diz assim, compre o que você quiser. Não, meu filho, esse tênis de 5 mil reais a mamãe não pode. Uhum. E nem Uhum. você chega na loja e diz, não, é esse aqui de 30 reais e acabou, porque é esse que eu quero levar. Então Uhum. não é nem uma coisa nem outra. É Uhum. você chegar e dizer, olha, dentro do nosso orçamento, que a faixa é tanto, você tem esse, esse e esse. Qual você prefere? Quer calçar os 3? Uhum. E Uhum. aí a criança calça, você permite que ela calce, você opina junto com ela, dá a tua opinião. E se ela eleger um tênis que não é o que a sua opinião definiu, você aceita aquilo, porque está dentro do orçamento, está dentro da possibilidade, foi a escolha dela. Essa educação respeitosa, essa criança que é respeitada enquanto pessoa, que é quem vai desembocar no adulto que a gente deseja, que é Sim. o adulto capaz de opinar, capaz de ter autonomia, de ter características de liderança, que não Uhum. tem questões de medo de dizer não, né? Tudo aquilo que a Uhum. gente trabalha hoje em terapia, Uhum. essa Uhum. criança, em tese, não precisará trabalhar com a mesma intensidade que nós precisamos, porque a geração delas é diferente. Né? A nossa É, geração de pais está indo para outro rumo. E é. aí, esse consumo, que eu estou dizendo que é o de cidadão da família, né? Que é um que conversa com uma crônica da Elaine, inclusive. Uhum. A Elaine faz uma brincadeira numa crônica que ela fala do pequeno Buda, né? E aí Uhum. ela Uhum. coloca a questão do lençol, né? Uhum. Cara, se você respeita o seu filho nessa sua construção de mais um ser dentro da família, você Aham. dá status de igualdade como uma pessoa importante dentro da família, o lençol Uhum. dele, sim, será do mesmo material que o seu. Sim. Você jamais Sim. vai dormir num lençol de 200 fios e colocar um lençol que não seja de algodão egípcio 200 fios para o seu filho. Talvez, numa inversão, você venha comprar um lençol melhor do que o seu para a criança. Mas Uhum. pior do que o Uhum. seu, jamais. Uhum. Porque você está Uhum. dando o status de igualdade, né? E isso é muito louco, porque isso é muito geracional nosso, Uhum. dentro do Uhum. nosso recorte sociocultural histórico. Essa perspectiva geracional que você está trazendo, na minha pesquisa, eu trouxe a partir dessa comparação das edições da Pais e Filhos, né? Como é que o Uhum. consumo na gestação e da gestação foi mudando ao longo do tempo, né? E ficou, de fato, marcado ali o tripé, por exemplo, médico, né? A centralidade do tripé médico muito inicialmente mais importante do que hoje é que hoje é quase que, como a gente falou, estivesse equiparado a todas as outras decisões. É como se fosse, de fato, uma lista de compras, né? Que decisões de experiências, de emoções. Tem uma professora da UERJ, se eu não me engano, agora, gente, eu sou péssima para nome, eu juro que eu mando todas essas referências depois para Casey postar e posto lá na minha rede também. Ela está estudando emoções na gestação, né? E as emoções também são consumidas, né? E são listadas, né? Como eu gostaria de estar me sentindo agora no quinto mês. E eu não falei também dos aplicativos, né? A gestação ela está mediada pela tecnologia, né? Dos aplicativos que dizem agora você deveria estar sentindo tal coisa. Nossa, mas eu não estou sentindo. Tem alguma coisa errada. E aí depois Meu isso vai Deus. transbordar lá para sua educação, né, Casey? Que é assim, Sim, tipo, sim, com nessa certeza. idade o filho já deveria estar lendo. Se ele não está lendo, ele está disfuncional, né? Aí você já põe Como na assim? caixinha
do disfuncional, né? Então, eu sou uma grávida disfuncional se eu não estiver sentindo o que a Não tá pedagogia do sentindo. consumo, da gestação, disse que eu tinha que estar sentindo, né? Isso é muito doido, né? Aí eu anotei aqui para não esquecer de falar por que que eu chamei de gravidez ostentação e consumo da gravidez. O que eu pude perceber, e isso não foi algo inicial, o objetivo inicial do meu estudo, é que a gravidez não é um consumo só na gravidez, existe um consumo da gravidez. Tem gente que segue canais de gestação no YouTube, e isso eu pude perceber mais pela observação que eu fiz nas redes sociais, não está grávida, ou às vezes até nem é mãe, ou já é de filhos mais velhos, mas fala assim, deu até vontade de ter filho de novo, só de ver essa mala de maternidade tão bem feitinha que fulana fez, tão caprichosa, né? E aí você vê ali os Muita adjetivos, o que gente. tem valor, né? A mãe que performa bem é a mãe que escolhe, que usa a mala ali do jeitinho que a pedagogia do consumo mandou ela fazer, né? Aí o atravessamento de E isso classe é também, que você falou tão de classe maluco. social. Pode falar. Isso é tão maluco, porque aconteceu exatamente isso. Eu cheguei com a minha mala, eu tinha 6 coeiros dentro da minha mala. 6 coeiros dentro da minha mala. E aí, assim, uma parte das pessoas com as quais eu convivia diziam: 6 coeiros é bom, meia dúzia, né? Tá um número bem legal. E outras, assim, a maioria dizia: gente, que absurdo! 6 coeiros, pra que você quer isso tudo? 6 coeiros é Uhum, coisa uhum, demais. 6 coeiros você não vai usar uhum. nunca. Eu comprei coeiro e nunca usei. E aí eu ouvi tanto isso e fiquei tão impressionada com isso. Eu falei, gente, será que eu comprei muito coeiro? E aí, nessa coisa de limpar, lavar e guardar, eu falei, não, da mãe moambeira que eu dei, falei, não, deixa a metade guardar, que eu vendo, ou dou de presente para alguém, porque eu não. Tô todo mundo dizendo que 6 coeiros. Você acredita que eu tive que comprar mais 6 coeiros? É Porque eu isso, né? uso. E eu Então, acabei com essa os coeiros. classificação Porque do eu que uso. essa classificação Então, do assim, que aquelas pessoas é. que achavam demais, Aham, eram aham, pessoas que não usavam. Eu usava aham, horrores. Porque eu não colocava o meu filho em cima de nada na rua ou nos lugares sem aham, botar em cima de um coeiro. aham, aham, Eu levava o coeiro, era o que eu levava para cobrir no carrinho quando ele dormia. E aí, aham, às vezes, aham, golfava no coeiro. E aí tinha que ter outro coeiro. Então, aham. o coeiro foi Então, uma essa coisa que classificação. eu super usei. E eu tenho amigas que disseram que não Aham, usaram nenhuma vez. Então, isso é muito pessoal. Babador. sim, É sim, sim, extremamente pessoal, gente. sim, sim. Por isso que essa pedagogia da gestação e perceba, pedagogias talvez da gestação, né? Mas assim, alguma a gente como gestante escolhe, né? E às vezes a gente faz um misto de várias, e aí gera Sim, talvez até mais frustração, mas alguma rege essa gestação, esse é o ponto. E essa pedagogia do consumo, como eu falei, mediatizada por tecnologia, mediada pelo consumo, né? Mediada, perdão, por tecnologia, mediada pelo consumo, e o tempo inteiro mediatizada nas suas experiências pessoais. Então, eu tô lá no Baby Center, que é um aplicativo que todo mundo referencia, né? E também, tanto nas redes sociais quanto as informantes. E aí tem lá aquela imposição da emoção ou do que você deveria fazer e tudo mais. Cada um vai viver aquela imposição de uma maneira, digamos assim, e vai alimentar esse ciclo, porque ela vai mediatizar em algumas vezes, né, dependendo sim, da personalidade de cada gestante, umas vão mediatizar mais, outras vão mediatizar menos. Isso também eu percebi por algumas variáveis, né? O quanto, por exemplo, a profissão é um elemento central na vida daquela gestante, isso vai fazer ela vivenciar aquela gestação de um jeito diferente de uma outra, expondo mais ou expondo menos. O quanto aquela gravidez foi planejada barra desejada também vai impactar a forma como ela consome naquela gravidez. Mas o que me chamou muita atenção foi o consumo da gravidez, né? Das narrativas de gravidez. Tanto que o próprio Marx já despertou para isso, né? E na época que eu estava terminando meu campo de pesquisa, a Winning, que é uma empresa que monitora vídeos na internet,
lançou um relatório dizendo que a gravidez era pop, né? Tava pop, porque era um dos conteúdos que estava mais viralizando na internet. É óbvio que isso vem capitaneado muito pelas celebridades, mas não são só celebridades, né? Pessoas comuns se tornam celebridades por estarem gestantes, e todas as gestantes, sendo ou não celebridades, estão mediatizando suas gestações, ou essa mediatização está sendo viabilizada pelas redes sociais e está sendo valorizada, mesmo que não apenas por gestantes. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Para além disso, quando as mulheres estão gestantes ou quando elas são recém-mães, elas se tornam celebridades do seu pequeno grupo social. Então, eu vou dar um exemplo maluco que não é meu, tá? Nunca fui assim, mas eu tô lá todo dia com shake na academia, com os fones, sei lá, correndo na praia, todo dia postando essas fotos, e elas têm um número de engajamento entre os meus amigos e familiares. A partir do momento que eu divulgo que eu tô grávida, que eu boto uma foto de barriga, todo mundo começa a interagir com as fotos de barriga. As pessoas que passavam batido, as pessoas que nunca comentaram, que nunca curtiram uma foto minha, passam a curtir. E depois da foto de barriga, quando nasce o bebê, parece que aparece amiga tua do tempo do EPA, que você não sabia nem mais que você tinha no Facebook comentando que teu bebê tá lindo. Então, assim, além da questão da celebridade, as grávidas comuns, nós, né? Também acabam se tornando celebridades do seu pequeno grupo, né? Sim. Essa curiosidade, talvez, pela gravidez, sempre houve. O que surpreende é o consumo das narrativas e dos conteúdos relativos à gravidez, mesmo pelas não gestantes ou não intencionalmente, que não intencionam ser gestantes, tentantes, enfim, né? O quanto esse tema passa a ser, de fato, pop, né? Isso foi uma coisa que me surpreendeu, por isso o consumo da gravidez, né? A questão de classe segundo filho, que eu queria só fazer uma ressalva rápida também, que foram coisas por onde eu passei pela pesquisa. No segundo filho, e eu entrevistei algumas informantes que estavam gestantes de segundo filho, a dinâmica de consumo muda. É óbvio que o consumo continua existindo, porque o consumo faz parte da nossa vida, da nossa rotina, como eu falei, né? Não o consumismo, mas o consumo, o que eu estudo é consumo, mas muda de figura, do tipo, algumas reflexões possíveis, né, que eu ouvi das informantes. Não comprei tudo que o bebê precisa até 2 anos de idade. Eu vou esperar ele nascer para ver se vai precisar de adaptador do carrinho, para ver se de fato vai. Deixa eu nascer, depois eu vejo. Eu vou ter o necessário para aquela gestante, tá? Não é para a sociedade, é para aquela. Ela teve um processo de aprendizado e entendeu que por que eu preciso conceber o filho, mais todo o resto que vem no pacote, né? Antecipadamente. Então foram algumas narrativas de segundo filho que eu ouvi. Quantos coeiros ela usa. Ela já entendeu quantos coeiros ela usa. Exatamente. E aí a gente tenta ficar buscando nessa pedagogia da gestação. Tem vídeos, por exemplo, tour de cômoda e tour de quarto, né? No YouTube. Então a pessoa faz o tour de como arrumou o quarto e tour de como arrumou a cômoda, né? E aí você fala, essa cômoda é para mim? É difícil ter esse filtro, e aí gera mais dúvida, gera mais ansiedade, às vezes, do que esclarecimento. Ou usados e guardados, né? Coisa que é feito no primeiro mês, segundo, terceiro. Então você guarda lá as embalagens de fralda, as embalagens, sei lá, de suplementação, e mostra lá quantas embalagens de lencinho umedecido você usou. Então, é o consumo permeando, né? E tentando ser pedagogizado em vários momentos, mesmo depois do nascimento, né? A ponto de mostrar as embalagens e tudo mais. Então, isso me chamou do lencinho umedecido também é uma coisa muito de louco, porque eu vejo, aí assim, o que eu vi como mãe, né? Nós temos um grupo, o grupo da creche é um grupo muito coeso, e nós somos mães muito diferentes umas das outras. E em todos os sentidos. E ainda assim somos extremamente amigas e fazemos muitas coisas juntas, fazíamos. Saudades da vida. Antes da pandemia. E aí nós fazíamos muitas coisas juntas, nós estávamos sempre muito juntas. E é interessante assim, porque nós somos muito diversas mesmo, umas das outras. E
mas todas dentro mais ou menos de um poder de compra parecido, né? Aham. Ninguém está muito acima nem muito abaixo daquilo ali. O consumo de lencinho umedecido é completamente diferente de uma para outra. Sim, sim. Buscar essa Completamente diferente. padronização da pedagogia do consumo, né, é complicado mesmo. O aspecto de classe socioeconômica, né, você vê também vários momentos, os mesmos marcos, muitos dos mesmos marcos, corrigindo aqui minha fala, muitos dos mesmos marcos acontecendo. Então, por exemplo, a preparação da mala também existe em qualquer classe socioeconômica, mas há uma marcação, Até por porque exemplo, você nos tem que levar vídeos as do coisas. YouTube. Mas há uma marcação nos vídeos do YouTube muito peculiar, que me chamou bastante atenção, que é ali, mala do SUS. Então, assim, e aí nos comentários do YouTube é muito rico olhar os comentários, tipo assim, mas por que ela não tá levando isso? Ou por que ela não tá levando. Não, porque ela vai ter no SUS, ou porque não, é porque a maternidade dela é privada. Então, tem uma marcação social ali. Eu não deixo de viver o ritual, né, o ritual de consumo, né, de arrumação da mala de maternidade, mas ele é diferenciado e atravessado pela questão social, né? Então há o que a gente chama, né, de trickle down, né, que é essa olhar para os hábitos, digamos assim, de outras classes socioeconômicas e reproduzi-los, mas reproduzi-los de uma maneira adaptada à sua realidade, por valores Isso sociais acontece ou dentro. por valores socioeconômicos, né? Isso acontece dentro da própria classe média. Eu vi várias vezes em debates, em conversas, aqui, falando de Rio de Janeiro, né? Uhum, uhum, Baby centers e afins, né? uhum, As mães falando, mala de maternidade você vai ter onde? Porque se você uhum. vai, Tem na um minha filtro época, inicial, quase né? 5 anos atrás, Aham. se você vai ter na São José, se você vai ter na São José, você tem que levar isso, 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 porque eles não têm. Se você vai ter na perinatal, você não precisa levar isso, 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 mas você tem que levar isso, isso e aquilo outro. Que eles dão na São José, mas na perinatal eles não dão. Aham. Então, até isso tinha. E foi muito engraçado porque o meu filho nasceu em agosto e eu perguntei Uhum. num fórum, eu acho que foi Baby Center, Aham. se era um problema, a minha preocupação, se era um problema eu levar pijama ao invés de camisola, porque eu via só as pessoas falando camisola. Camisola, camisola, camisola. Eu falei, gente, é um problema eu levar pijama, porque uma que eu não sou muito de camisola. E outra que é agosto, gente, vai estar frio. Eu não quero estar de camisola, morrendo de frio, batendo dente com criança no colo. Mas Aí aí uma tem o menina disse pra mim, imaginário tem o imaginário da camisola da maternidade, né? Esse é o ponto, né? É isso. sim, mas dane esse imaginário pra mim. Eu já deu pra perceber que eu sou uma pessoa bem prática, né? Eu não queria era passar Aham, frio. aham, E aí, aham. em agosto. E aí eu falei, tem, né? Como se pijama, porque essa altura eu já estava me sentindo obrigada a comprar uma camisola, né? Uhum, Aí uhum. ela, não, depende para onde você vai. Foi exatamente isso. Aí eu falei, ó, eu vou ter na perinatal. Ela, então tá bom. Então pode ser pijama, pode ser camisola, mas leve um mais levezinho, porque a perinatal não liga o ar-condicionado. É um clima muito a temperatura ambiente. Porque eles Uhum, têm uhum. toda uma coisa de De não ter temperatura choque, ambiente né? por causa do Aham. recém-nascido. Uhum, Se uhum. você for para São José, você tem que levar agasalho, porque o ar-condicionado é hospitalar. É muito atravessado, tá vendo? O consumo, inclusive, da própria maternidade, do próprio espaço e tudo mais, né? Olha quantas camadas de escolha, de decisões, É né? muito. Não basta ter a decisão se quer ou não, né, ter filho, né? Ainda Tem tem casa na todas as maternidade. demais decisões até o nascimento e tudo mais. E aí, por que gravidez e ostentação? Só porque eu não sei se daqui a pouco vai derrubar aqui. É muito no sentido não ostentação do mediatizada, tá? O sentido da ostentação aqui é essa mediatização da gestação, né? E muito cercada dessa materialidade que a Casey colocou bem, como ela acompanha também na
no serviço, na prestação de serviços que ela tem, de psicopedagoga, né? E da vivência dela como mãe também, né? Essa materialização, né? O quanto as fotos, e se vocês passarem a observar daqui a pouco, quem está aqui, eu acho que não vai deixar de observar com esse olhar agora provocativo aqui, né? Como as fotos de gestantes, né? Na maior parte das vezes são sempre, não em todas, mas muitas vezes estão cercadas dos objetos que representam a materialização desse bebê, né? Às vezes em profusão, né? Não são poucas as fotos, e isso atravessa todas as camadas, cercadas de fraldas depois do chá de bebê, né? É desse tipo de mediatização que eu estou chamando de gravidez ostentação, e não da decisão daquele indivíduo. É o que a sociedade está decidindo que é a gravidez que se espera. É uma gravidez que é socialmente esperada, cobrada, né? Aceita, né? Inclusive, essa pedagogia da gestação tem capítulos, como se fosse uma grande novela, né? As pessoas cobram das youtubers e das mães comuns, digamos assim, qual é a próxima etapa? Não botou mais nenhuma foto da barriga, né? Ou vai fazer chá de bebê, vai fazer. Já tem todo algo prescrito. Se você vai fazer chá de revelação, se vai fazer chá de bebê, se você vai fazer chá de bênçãos, né? Despedida da barriga. Então você tem uma série de experiências que você é convidado o tempo inteiro, que você tem que. Você deveria. Vai que você não, né, não vai ter outra, você não vai ter outra oportunidade, né? Cada gestação é uma gestação. Por que não, né? Então é meio por aí, né? Essa é a minha provocação do por isso, essa gravidez de sustentação, seguinte, você não falou na decisão de das uma. fraldas, né? Uhum. Você falou aí das fraldas, né? De repente, para um determinado grupo, e aí a gente tem que estar muito alerta a isso, para um determinado grupo, quanto mais fraldas, mais ostentação, mais status tem aquela foto, porque, né, é um chá de bebê sucesso, cheio de fraldas. E aí você tem outros grupos em que aquilo ali é temerário. Uhum. E aí essas pessoas passam a não fazer mais chá. A fralda é um exemplo, né? Mais chá. Porque se elas fazem chá, as pessoas levam fraldas, e elas têm por determinação militante não usar fralda descartável. Então, elas não fazem mais esse ritual. E aí você cria-se um ritual de chá de bênçãos para superar aquilo e para colocar no lugar, porque, afinal de contas, o ritual tem que existir. Então, não vai mais ter fralda, meu filho vai usar fralda de pano, mas eu vou fazer um chá. Isso, isso. Independente do ritual escolhido, eu tô ostentando no sentido de exibir, de mediatizar o ritual, né? Independente do ritual escolhido. Exatamente. Eu vou ostentar e eu tenho que fazer um deles, porque senão eu não ostento. Ou vou ostentar cercada das mulheres da minha rede de apoio num chá de bênçãos, por exemplo, né? E fazendo a pintura de barriga, e imprimindo a pintura de barriga numa fralda para guardar de recordação, ou fazendo a barriga de gesso. Então você tem muitas marcações de consumo ao longo dessa jornada, né? E que cada gestante, de fato, vai escolher que capítulos ela vai viver dessa novela, mas a sociedade, e a depender do grupo social e visão de mundo que você participa, vai te cobrar uma vivência de uma determinada maneira, né? É um pouco isso, assim, que foram as descobertas de pesquisa, assim. Espero que todos tenham gostado. Assim, não sei, eu estou preocupada de cair, por isso que eu estou já previamente me despedindo, mas eu não sei se a Casey quer complementar alguma coisa. O que eu quero é saber quando é que a gente consegue ter acesso a esse material. Então, estou esperando. Eu mandei para. A versão final já está lá na PUC, leva um tempinho para poder subir lá para o link para disponibilizar, mas assim que eu tiver, eu mando para vocês poderem ler na íntegra, quem tiver interesse. E vai ser um prazer continuar essa conversa em outros canais, em outras oportunidades. Porque, como eu falei, foi a primeira oportunidade de dividir. Vamos. Foi a primeira oportunidade de dividir essa pesquisa fora da academia, né? E foi um prazer poder contar um pouco trocar um pouco com vocês aqui
dessas descobertas e desses impactos aí, dessas leituras do que vai ser, né? Quem está nascendo agora, sob essa EDS, ou toda essa pedagogia, serão os adultos que a Casey também está falando e comentou aqui, que ela atende lá como psicopedagoga. Então, quem é essa geração, né, mediatizada nas redes sociais e mediada pelo consumo, né? É uma outra geração e a gente precisa estar atento porque são as pessoas que vão tomar decisões, né, com escolhas controladas ou não, daqui para frente. Então, se a gravidez está sendo vivida dessa maneira, que impactos se tem no nascimento, que impacto se tem na criação, né? Eu acho que são pensamentos que eu rolo a bola do nascimento para a educação aí para Casey, né? Que não foi o meu campo de estudo, é esse o ponto. tem um gap entre nós duas aqui que a gente vai ter que chamar uma terceira para compor, aí tem um espacinho. É verdade. De nós da primeira infância, né? Tem que chamar alguém da primeira infância ali, né? Muito bom. Muito bom, Bianca. É um prazer muito grande estar contigo. Foi uma conversa deliciosa. Espero que a gente tenha outras, com gente assistindo a gente ou não. Mais uma vez eu te disse, a gente está falando para quem está aqui agora e a gente está falando para quem vem aí depois. 2 horas, 3 horas da manhã vai ter mãe assistindo a gente. É isso Final aí. de semana ainda vai ter mãe assistindo a gente que não conseguiu assistir no meio da semana. E os pais também, espero que muitos deles tenham contato, né? Estou conversando contigo aqui, estou recebendo, estou lendo aqui, tem um monte de gente dizendo, daqui a pouco eu entro, daqui a pouco, desde o começo até agora, acabou de entrar mais uma, vai entrar quando a gente já tiver saído. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, eu espero que a gente converse, inclusive, para além daqui, e que acabe logo essa separação, essa coisa terrível que a gente está atravessando. Pois é, que a gente possa se encontrar num café aqui em Niterói, né, Casey? Gente, nós somos vizinhas, né? Nós somos vizinhas. É isso. Mas é isso, gente. Espero que tenha sido produtivo de várias maneiras para vocês, que tenha despertado algumas provocações interessantes, né? E tem um monte de promessa de pesquisas futuras que eu fiz para mim mesmo como pesquisadora. Pretendo continuar estudando esse tema, porque é algo que me foi bastante interessante, caro e acho que rende muitas conexões com outros campos, com outras conversas, enfim. Acho que é uma prestação de serviço que eu faço à academia, à sociedade, enfim, continuar de fato estudando, me aprofundando um pouco em alguns grupos de gestantes lá do Facebook. Tem várias promessas de pesquisa futura que eu deixei lá na tese e pretendo cumprir algumas delas. E outras que outros pesquisadores venham e se conectem aí a essa rede desse tipo de estudo, né? Que a partir da minha pesquisa eu provoque outras reflexões, outros estudos. É para isso que existe a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica, né? A gente não é para se fechar, né? Eu acredito muito nisso e sei que os novos acadêmicos, muitos pensam assim também. Não é para a gente se fechar na academia, é para a gente fazer o que a gente está fazendo hoje, divulgação científica, né? É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente tem financiamento público, né? Para pensar a sociedade e, de certa maneira, provocar mudanças positivas na sociedade. É isso. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder estar abrindo esse canal para você. E me coloco à sua disposição para tudo aquilo que tiver ao meu alcance. Obrigada. Gente, obrigada para todo mundo aqui da minha rede querida que entrou também. João acabou de entrar. Um monte de gente querida que eu não falei nominalmente, mas sintam-se todos abraçados virtualmente, tá? Muito obrigada, viu? Um super beijo para todos. Nossa, agora eu tô vendo um monte de gente que entrou que não autorizou aqui para mim. Ah, não atualizou? Beijo, querida. Até a próxima. E as mães que vão assistir depois, se quiserem entrar em contato depois, estou à disposição. Tá bom, mães e pais? Tchau, gente. Bianca, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um post, se não hoje, amanhã, dessa nossa live. Eu quero colocar imediatamente lá. E depois eu vou pegar tudo, o teu contato, lá, pra gente colocar lá também, para essas pessoas poderem entrar em contato contigo. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, enquanto não derrubarem a gente. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer também, estou à disposição. Eu só estou despedindo caso o Instagram derrube a gente, é só por isso. Se alguém tiver alguma questão para colocar, estou à disposição.
Eu tenho que Acho ir olhando aqui, porque simplesmente não tá rolando, gente. não tá Impressionante, não tá rolando pra rolando. você o... Ah, tá. Entrou a Fabiola agora. O João tinha entrado, que é da minha rede, a Flavinha, enfim, a Flavinha já estava aí desde o começo. Acho que é isso então, galera. Muito, muito obrigada. Boa noite a todos. Casey, mais uma vez, obrigada pelo convite. E fico à Eu que te disposição aí agradeço. para Muito outros generosa projetos. você. Valeu, querida. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.